Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos ouvintes da palavra de Deus, a todos inscritos aqui no canal da Fé Setuna Benção. Mais uma vez aqui de volta, para deixar uma palavra da parte do Senhor Jesus, uma palavra do Espírito Santo para nossos corações, Queria pedir que você que entrou aí, ficasse até o final. E vamos, fazer uma oração forte. E Deus vai fazer a sua obra, Deus vai tocar, curar, libertar, transformar. Em o nome do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Salmos, no capítulo 62. Vou ler aqui alguns versículos. E você que entrou aí, não esquece de se inscrever, que recebeu o link dessa mensagem. Se inscrever, deixar aí seus comentários, dar aí o seu joinha, o like, E vamos junto divulgar a palavra do Senhor Jesus. Tome aí alguma coisa que você gostaria de apresentar na oração, um copo de água, um azeite, uma peça de roupa, uma fotografia. Fiquem à vontade, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao que mais interessa, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, a única palavra que devemos confiar, É um salmo de Davi. Eu gosto muito do livro de Salmo, Gosto muito desse salmo também. É um dos salmos que eu mais gosto, porque fala muito comigo, E Davi tinha muito, como diz, isso aqui era a vida dele começou dessa forma. E ele começa assim, como título, a exortação que se confie somente em Deus. E ele começa: ó minha alma, espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Somente esses dois versículos, Eu queria levar você a entender por que Davi escreveu esse salmo, porque esse aqui era o retrato da sua vida. Se você parar para pensar, como que Davi foi escolhido? Muitos às vezes se sentem injustiçados, com medo de alguém tomar o seu lugar, Essa palavra, ela livra, na verdade, a gente do se viver frustrado, viver decepcionado com as coisas. Quando você compreende isso aqui, você não se decepciona mais, porque Deus não decepciona ninguém. Tudo que Ele faz é perfeito, é correto. E quando você compreende isso aqui, porque Davi, quando ele foi escolhido, quando ele foi, levantado por Deus, tudo começou quando Deus fala com o profeta Samuel: vai na casa de Jessé, que eu me provi lá de um rei. E o interessante é que Samuel, ele chega até a casa de Jessé e o escolhido não estava presente. O escolhido estava cuidando de ovelha. Ele era uma pessoa assim, o menor da sua casa, o menor. Por que não dizer rejeitado? Porque os outros eram todos heróis de guerra e ele para aquele serviço que não aparecia. Só Deus o via. E como disse a palavra, quando Samuel foi lá,
Ele chega então, e quando ele vê o primeiro filho ali de Jessé, ele disse, né, certamente eu estou na frente, né, do ungido, porque ele viu ali uma postura de rei, ele viu ali a aparência de rei. E interessante que Jessé foi pegando do maior para o menor e passando à frente ali do profeta, mas nenhum Deus confirmava, nenhum Deus falava. Deus falava, você vê, né, a sua aparência, eu porém vejo o coração. Então, presta atenção nisso, Deus vê o nosso coração, o nosso sentimento, nosso desejo, nosso caráter, quem somos de verdade. Só Deus vê, não é a nossa aparência que tem que dizer. Ninguém pode definir o que vai acontecer ou não conosco. Como diz o homem, a pessoa não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa é a verdade. E você vê que passa todos os filhos ali de Jessé. E Jessé não se lembra de Davi. Não se lembra de Davi. E nenhum Deus tinha confirmado. Aí ele pergunta, ali a Jessé, o profeta pergunta, acabaram-se os seus filhos? Aí que você entende que ele não era lembrado nem do próprio pai, nem da sua família. Aí Jessé falou, não, tem um lá, cuidando de ovelhas, lá no pasto, lá nas campinas. Como dizer, não é possível que seja esse. E Samuel então disse, nós não assentemos à mesa sem que ele venha. E quando Davi chega, imediatamente o Espírito de Deus fala ali com o profeta. Levanta, toma o chifre de azeite e derrama sobre a sua cabeça, porque este é o escolhido. Então, diz a palavra, que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, essa é a realidade dessa palavra, porque ele escreve, que é para ele esperar somente em Deus, só em Deus, porque dele viria a sua salvação. Ele se tornou rei porque Deus o fez rei. Ele foi quem foi porque Deus o tinha colocado em cada posição, em cada conquista da sua vida aqui na terra. E ele foi bem sucedido em todos os seus caminhos. Ele prosperou em tudo que fez, porque Deus estava na frente de tudo que ele estava fazendo, de tudo mesmo. Ele era o homem segundo o coração de Deus. E essa é a receita para a minha vida e para a sua vida. Porque muitos se decepcionam, se frustram, desistem, porque pensam, né, que vão ser passados para trás, porque esperam de homens, esperam da força do braço, esperam, como diz, a sua vida são pautadas, né, em pessoas, e pessoas decepcionam, pessoas magoam, pessoas, né, passam para trás, pessoas traem, mas Deus é fiel em todas as suas promessas. E quem é um homem, uma pessoa, para frustrar os planos de Deus? Portanto, se realmente é Deus que nos entregou isso, no tempo certo aquilo virá para nós. Ele coloca até o inimigo para trabalhar ao nosso favor. Né? Contando essa história, quando você crê em Deus de verdade, somente na palavra, tem uma história que eu gosto muito, né? Uma ilustração, não sei se essa história é verdadeira, mas eu acho que tem muito sentido. É uma ilustração que eu ouvi uma certa vez de alguém que queria provar para um servo de Deus que o diabo também fazia coisas boas. Que o diabo também era bom, que o diabo também curava, que o diabo também fazia aquilo que agradava as pessoas. E mandou que procurasse um servo do diabo, assim, um servo dele, mandou que procurasse alguém temente a Deus que estivesse passando necessidade. E, como diz, suprisse a necessidade daquela pessoa. E no final dissesse
foi o diabo que mandou. Foi o diabo que mandou. E essa pessoa, na velhinha, muito temente a Deus. Então, né, quando levaram lá, como diz, aquilo para suprir aquela mulher, aquela velhinha, ela começou a glorificar a Deus. Ela falou: obrigado, meu Deus, porque eu sabia que o Senhor não desampara um filho seu, que o Senhor não desampara. E então aquela pessoa, né, disse: mas não foi Deus que mandou, foi o diabo que mandou. Ela falou: glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Ou seja, quando Deus quer te abençoar, Ele põe quem Ele quer para te abençoar, como diz, para te promover. Ele põe a pessoa certa no seu caminho. Por isso, a glória sempre tem que ser de Deus. Não é que aquela pessoa foi boa, aquela pessoa, né? Aquilo ali é o resultado da sua fé. É o resultado da nossa oração, quer dizer, Deus colocou tais pessoas no nosso caminho. E se Ele quiser, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, mas aquela pessoa sabe o que está falando, ela é influente, ela atrapalha, né? Aquela pessoa pode trancar os meus caminhos. Aí eu te pergunto: será que aquela pessoa é maior que Deus, que fez os céus e a terra? Será que esse problema é mais forte, né, que o nosso Deus? Então quer dizer que não venhamos dizer que crê na palavra, mas ficar com a palavra do homem, ficar com a palavra do médico, ficar com a palavra do inimigo, que às vezes se acha tão forte, ficar com a palavra desse ou daquele, né? Nós temos que ficar com a palavra em Deus, dizer: ó minha alma, espera somente em Deus, ou seja, unicamente em Deus, porque só Deus pode levantar ou derrubar alguém. Só Deus pode promover, como diz, ou tirar alguém de uma posição. Ninguém tira ninguém de onde está. Tudo acontece pela permissão de Deus. E quando nós, como diz, clamamos, Ele está atento ao nosso clamor. Veja o que aconteceu ao rei Ezequias. Ele estava condenado à morte. Ele estava condenado à morte. E Deus o tinha mandado o profeta para dizer que ele ia morrer. Mas ele clamou a Deus, esperou em Deus, e Deus reverteu o quadro. E Deus mudou a sentença e falou: eu estou acrescentando 15 anos a mais na sua vida. Ou seja, ele recebeu hora extra de vida da parte de Deus. Por isso que Salomão escreveu aquele salmo: se o Senhor não edificar a casa, né, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, né, a sentinela, os soldados vigiem em vão. Ele fala: inútil vos será levantar tarde, como diz, levantar cedo e repousar tarde, comer o pão da penúria, do seu esforço, da força do braço aos seus amados. Ele prepara enquanto dorme. Ou seja, a solução da nosso problema, porque trabalhar nós já trabalhamos, né? Lutar nós já lutamos, porém o resultado quem dá é Deus. Eu posso trabalhar e Deus não dá o resultado. Deus não permitir, é Ele que permite. Quando você lança uma semente na terra, né, aquela semente só nasce se Deus permitir. Ela só germina se Deus permitir. Por isso, a nossa fé, a nossa oração, a única forma de nós agradar a Deus é confiando na sua palavra. Por isso que fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele tem que entender que ele só é recompensador daquele que crê na sua palavra, que crê no seu poder, aquele que manifesta com Deus confiança naquilo que ele disse e toma posse no seu coração das suas promessas. Então espere somente em Deus, que você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Ninguém, como diz, vai te atingir mais. Você vai olhar para as pessoas, quando alguém te magoar, te ferir, te tentar passar para trás, você vai entender que ela é só um ser humano fraco,
falho, que isso mesmo é possível, que nós às vezes magoamos pessoas. Nós às vezes, como diz no inconsciente, às vezes ferimos, atingimos, né? E somos às vezes atingidos. Mas Deus sempre nos coloca no lugar certo, na posição certa, como diz, no tempo certo dele, ele sempre nos abençoa. Então essa é a palavra que eu deixo para o seu coração, para o seu dia. Lembra de José? Lembra de José? Por causa dos seus sonhos. Os seus irmãos tentaram fazer que aquele sonho não se tornasse realidade, né? E ele chega na casa de Faraó e prospera, ele chega como escravo. Escravo não tem direito de falar o que se pensa, mas diz que ele prosperou na casa do seu senhor, porque Deus era com ele. Ele foi para a prisão, lá ele sobressaiu. É como se ele fosse senhor daquela prisão, porque o Espírito de Deus estava nele. E onde ele pisou, brilhou ali a glória de Deus, né? E de prisioneiro a governador, ou seja, Deus cumprindo a sua promessa. Os seus irmãos só fizeram o favor de enviar ele, né, para o lugar certo. Parecia uma injustiça muito grande, mas na realidade, né, os irmãos estavam só fazendo que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. Por isso que Davi escreveu, ele tinha autoridade para falar disso, que ele era um ninguém na história. Ele fala, espera somente em Deus. Tem até um louvor que fala assim, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus e se acalma, porque Deus, ele é fiel em todas as suas promessas, e ele prometeu cuidar daqueles que confiam na sua palavra, né? Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração. Pegue aí o seu copo de água, o seu azeite, vamos falar com Deus aquilo que você gostaria de apresentar. Vamos apresentar a Deus, né? Vamos falar com Deus, então fecha o teu olho aí. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu venho a Ti neste momento, Pai, para Te glorificar, Pai, para Te exaltar, para dizer louvado e engrandecido é o Teu nome, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus da minha fé, da minha confiança. O Senhor é o Deus, meu Deus, que me fortalece, me capacita, que nos momentos de fraqueza o Senhor fala ao meu coração. E eu peço neste momento, Pai, toca em cada coração, em cada vida, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem, Pai. Que o Senhor possa animá-los, Pai, fortalecê-los. Sabe, meu Pai, essa pessoa que se sente injustiçada, Pai, ferida, magoada, porque tem focado, Senhor, olhado dessa forma, Pai, olhando para as pessoas, tem desviado o olhar da sua palavra, das tuas promessas e se sentindo injustiçado. Meu Deus, é o Senhor que dá a sentença, é o Senhor que tem o poder de exaltar e de humilhar, meu Pai. É o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta. Por isso em Ti, meu Pai, nós confiamos, em Ti nós clamamos, Pai. Toca neste momento, Pai, essa pessoa que está com medo, que leva sobre o seu corpo, Pai, uma enfermidade. Meu Deus, que traz sobre si, meu Deus, um problema que parece irreversível aos seus olhos. Mas sabemos, Pai, que a Tua palavra diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles que esperam unicamente no Senhor. Encontre essa pessoa agora, meu Pai, e que o espírito de medo, Pai, espírito de dor, de fracasso, de derrota,
Que o espírito, meu Deus, de depressão, Pai, que oprime essa pessoa, abandone esse corpo agora. Meu Deus, cura essa pessoa de qualquer enfermidade agora, Pai. Toca, Senhor, poderosamente. Meu Deus, e que a tua palavra, meu Pai, venha se cumprir na vida dessa pessoa, para que essa fé, Pai, venha se levantar, venha se sentir forte. Esse é meu pedido, Pai, certo da tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, consagra esse copo de água, consagra, meu Pai, o azeite, coloca aqui o teu Espírito, essa peça de roupa, essa fotografia apresentada, meu Senhor, que quando essa pessoa, meu Deus, usar desses elementos, Pai, dessa água, desse azeite, quando essa pessoa, meu Deus, vestir essa peça de roupa, Pai, chegue nela o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos beber da água. Glória a Deus, né? Você venha ter um bom dia e tenha certeza que você foi ricamente abençoado, né? Que as dores, os problemas sumam imediatamente do seu corpo. Deus proverá na vida de todos, né? E chegar até o final dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus.